Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa feita com o fecho da vovó. Olha só que linda que ela fica, esse ponto fica super bacana, que é o ponto sexto, e a gente tem um efeito muito bacana nessa nossa peça. Aqui eu coloquei um enchimento só para ela ficar um pouquinho mais estruturada, para eu poder te mostrar aqui na nossa videoaula. Então, a gente vai precisar aqui de um fecho da vovó. Na seguir, eu vou deixar as medidas ali para você, tá bom? Vou precisar também aqui de uma corrente, porque aqui no fecho da vovó já tem essas duas alcinhas para você pendurar o mosquetão já com a sua alça. Então, fica uma peça muito prática, muito rápida. A gente trabalha primeiramente o nosso corpo da bolsa e depois nós trabalhamos aqui o fundo dela para fazer esse fechamento. Tem uma peça muito bacana, o material que eu vou usar para essa nossa videoaula de hoje é um novelo apenas do fio Afeto da Supremo, que é um fio premium número 4. A agulha indicada no rótulo é a 3, eu vou utilizar aqui a 3,25, o tex dele é 590 e ele contém 340 metros. Então, vou utilizar a agulha para crochê 3,25 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria, vou usar aqui a linha de costura para a gente fazer essa união. E aí também vou usar aqui marcadores. No início do vídeo, porque a gente vai trabalhar com cor marrom, no início do vídeo eu vou começar com outra cor, justamente para que você possa ver todos os pontos bem certinho e depois a gente retoma para finalizar a nossa aula com a cor marrom. Essa peça fica muito bacana, vou já tirar as medidas aqui para você ver. Então, a gente tem aqui 28 centímetros de largura e de altura, contando com o fecho, a gente tem ali mais ou menos 24 centímetros, tá? Fica uma peça muito bacana, olha só. Fica linda, né? Eu estou extremamente apaixonada por essa peça e eu tenho certeza que você vai gostar também de fazer. Então, vamos para a aula? Para iniciarmos a nossa peça, a gente vai pegar aqui o nosso fecho. Eu vou abrir ele aqui e aí eu vou tirar a medida aqui para você ver dele, tá? Então, aqui ele tem 19 centímetros. E aqui 20 centímetros, certo? Então, como é que eu vou trabalhar aqui? Vou iniciar fazendo aqui 110 correntes. Por quê? Porque aí eu medi aqui, que é a parte que a gente vai ter que costurar na nossa peça, certo? Então, eu fui medindo aqui, colocando aqui dentro. O fundo da nossa peça nós vamos fazer depois. Então, exatamente por isso, eu trabalhei aqui as correntes, colocando aqui, e para poder fechar ali a nossa peça, certo? Visto que ele dá uma esticadinha também, se a gente precisar, então, a gente tem aqui 110 correntes. Feito isso, esse fio aqui, essa peça, eu vou reservar ela, porque eu não vou usar ela no momento. Então, nós vamos posicionar lá na nossa agulha, o nosso fio novamente, eu havia tirado, só para poder ali a gente fazer essa medida para você. Então, aqui eu vou posicionar o fio para que eu possa fechar a minha carreira sem torcer, certo? Então, aqui sem torcer, eu vou lá na minha primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo aqui, certo? Fechei com ponto baixíssimo, vou agora aqui no meu próximo ponto, pegando aqui as duas alças da corrente mesmo, e não uma só. Se preferir, pode pegar uma só também, não tem problema. E faço um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima corrente, um ponto baixo na próxima correntinha, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada corrente que eu tenho de base, até completar a minha volta. Então, eu vou permanecer aqui com 110 pontos baixos. Se eu tenho 110 correntes e fechei, então, eu vou permanecer aqui com 110 pontos baixos nessa minha primeira carreira.
Finalizei aqui a minha primeira carreira de pontos baixos. Então, vou fechar com ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto baixo que eu fiz, certo? Para fechar, você pode deixar o fio bem ajustado para ficar bem pequenininho ali aquela laçadinha. Agora, nós vamos trabalhar assim, uma corrente. Nesse mesmo ponto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, certo? Uma corrente, vou pular um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base e trabalho um ponto baixo no próximo ponto. A gente vai tendo a nossa carreira assim, e aí eu vou pegar um marcador e vou colocar aqui nesse primeiro ponto que eu fiz aqui, para eu saber que eu preciso terminar a minha carreira no ponto anterior, e aqui eu já inicio uma nova carreira. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. A gente vai trabalhar pulando um ponto e fazendo um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto e faz um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhando por toda a nossa carreira até chegar ao final. Vou tecer aqui todos os meus pontos, o que eu preciso, a corrente, o ponto baixo e vou trabalhando. Então, vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da minha carreira. Finalizei aqui a nossa segunda carreira, trabalhando, fazendo uma corrente, pula um ponto e faz um ponto baixo. Para darmos continuidade, vamos pular aqui o último ponto, vamos lá em cima do nosso primeiro ponto baixo, fechamos com ponto baixíssimo, certo? Em seguida, a gente já vai aqui dentro desse ponto aqui, dessa alça de uma correntinha. Vou trazer aqui mais perto, olha só. Finalizei com ponto baixo, trabalho um ponto baixo ali dentro. Uma corrente, um ponto baixo lá na correntinha. Aliás, a gente vai precisar pegar na nossa carreira de baixo, perdão. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na alcinha de trás. E aí, vamos inserir a agulha pegando essas duas alcinhas aqui da nossa peça e saindo lá por trás. Então, fiz o baixíssimo ali, vou lá nas duas alcinhas, olha só, e faço o meu ponto baixo. Uma corrente, pulo o meu ponto baixo, vou lá no meu ponto de baixo aqui e faço o ponto baixo. Uma corrente, pulo esse ponto e vou lá no meu ponto de baixo. Uma corrente, pulo o meu ponto baixo, vou lá nas duas alcinhas do meu ponto e trabalho dessa forma. Então, dessa forma, eu vou trabalhando, pegando ali no meu ponto de baixo, fazendo esse ponto baixo alongado, sempre fazendo uma corrente de espaço e trabalhando, porque daí ele vai ficar dessa forma aqui. Então, observe que a gente já mudou. Então, o nosso primeiro ponto baixo foi aqui, certo? Vou tirar o marcador e vou colocar ele no ponto seguinte, para poder saber que aqui foi o primeiro ponto que eu comecei, certo? Então, a gente precisa depois fechar a nossa carreira aqui. Então, subi o meu marcador e vou dar sequência trabalhando dessa forma até o final da carreira. Finalizei aqui a minha terceira carreira, olha só como vai ficando aqui os nossos pontos. Feito isso, cheguei aqui ao final, tenho aqui o penúltimo ponto, faço uma corrente, fecho com ponto baixíssimo lá em cima desse primeiro ponto baixo alongado que eu fiz.
Agora, nós vamos inserir a nossa agulha ali naquela alça de uma corrente, fazer um ponto baixíssimo, e aí vamos pegar aqui dentro da alça do nosso ponto baixo e já fazer o nosso primeiro ponto baixo alongado. Uma corrente, pulo o meu ponto baixo alongado, vou lá pegar nessas duas alcinhas do meu ponto de baixo, exatamente como eu estava fazendo anteriormente, olha só. Uma corrente, pulo o meu ponto baixo alongado, vou em cima do ponto baixo e faço outro ponto baixo alongado. Uma corrente, pulo o meu ponto, vou lá em cima do meu ponto baixo alongado. Uma corrente, pulo o meu ponto e trabalho ponto baixo novamente. Uma corrente, pulo o meu ponto e vou lá no próximo. Então, a gente vai trabalhar essa carreira dessa forma aqui, sempre desse jeito, até o final. Você vai notar que vai ficando intercalado aqui esses pontos. Então, aqui, lembrando que o meu marcador eu tenho que subir, porque eu iniciei a minha carreira aqui, nesse ponto baixo alongado, certo? Então, já coloquei a minha aqui, o meu marcador aqui, certo? Então, vou trabalhar toda a volta, quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei ao final aqui da carreira, e aí aqui é o nosso ponto onde nós começamos. Então, para finalizar, uma corrente pula o nosso ponto baixo alongado e venho aqui no ponto de baixo, fazer o meu ponto baixo alongado, uma corrente, e aí preciso finalizar a carreira ali. Retiro o marcador, vou repetir aqui o meu último ponto baixo alongado, uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto que eu comecei, certo? Olha só como ele fica. Feito isso, coloco a minha agulha na argolinha de trás aqui da correntinha, faço um ponto baixíssimo e já insiro a minha agulha no ponto baixo alongado ali da carreira anterior, pegando as duas alcinhas e fazendo o meu primeiro ponto baixo alongado. Uma corrente, vou lá no meu ponto de baixo e trabalho o meu ponto baixo. Então, sempre que a gente faz uma corrente, automaticamente nós vamos pular um ponto. E aí, vamos tecendo, fazendo os nossos pontos baixos, alongados, exatamente como a gente fez em todas as outras carreiras. A gente vai trabalhar dessa forma, fazendo aqui os nossos pontos por toda a sua carreira, e a partir dessa carreira aqui, você já consegue perceber como vai ficando o desenho do ponto, olha só. Depois, quando você tiver mais carreiras, ele vai ficar mais bonito ainda. Então, a gente vai trabalhar, vamos botar o marcador no primeiro ponto que a gente fez e darmos sequência. Quando a gente terminar a nossa carreira, a gente vai fazer da mesma forma. Nós vamos trabalhar o ponto baixo alongado aqui, uma corrente, fecha aqui. Caminha até aqui e já começa o primeiro ponto baixo alongado aqui. Exatamente como a gente fez em todos os fechamentos das carreiras. Então, nós vamos trabalhar por alguns centímetros dessa forma, por algumas carreiras. Eu vou dar continuidade aqui, em seguida eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Voltei aqui para continuarmos a nossa peça e você vai notar que aqui ela mudou de cor, aqui ela está no marrom. Exatamente, eu fiz naquela cor porque possivelmente aqui no marrom talvez não seria tão fácil de você visualizar os pontos e como a gente pegaria. Então, eu optei por ensinar numa outra cor, mas você decide a cor que você vai usar na sua peça, tá? Eu usei aquela outra cor para ficar mais fácil de você visualizar. Então, aqui, depois de ter feito a nossa peça, eu trabalhei aqui fazendo aqueles pontos, um total aqui de 18 centímetros, tá?
Você pode fazer maior se quiser. Então, eu fui subindo o meu marcador também para saber onde foi que eu comecei. Feito ali o último ponto, a gente fecha com ponto baixíssimo na última corrente, ali na próxima correntinha. Faço aqui uma corrente para travar o meu fio. E aí, esse fiozinho aqui, depois eu vou esconder ele por aqui e vou deixar essa parte aqui do arremate bem no cantinho da peça, certo? Você vai notar que aqui na minha peça eu fiz algumas marcações, certo? Então, assim, quais foram as marcações que eu fiz aqui? Vou trazer bem perto para que você consiga visualizar aqui. Então, olha só, eu deixei 8 pontos baixos aqui no fundo da nossa peça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botei um marcador aqui no nono de cada, então, nesse espacinho aqui a gente tem 8 pontos baixos. E desse outro lado aqui, também, eu coloquei o fio como marcador, mas se você quiser usar marcador, pode usar também. Então, aqui eu tenho os 8 pontos também. Olha só, 2, 4, 6 e 8, certo? Feito isso, a gente vai pegar o nosso fio e a gente vai trabalhar ali pontos baixos. Então, vou fazer a minha laçadinha inicial, que é para o fundo da nossa bolsa. Então, eu vou prender ele nesse ponto que está marcado e vou trabalhar pontos baixos até chegar nesse outro ponto que está marcado. Então, vamos lá, olha só. Prendo no primeiro ponto que está marcado e já faço o meu ponto baixo. Depois, vou na próxima alça e faço ponto baixo. Na minha próxima alcinha, outro ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, que essa é a parte que a gente vai trabalhar o fundo da nossa bolsa, tá bom? Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui, até chegar nessa marcação aqui. Trabalhei aqui fazendo os pontos baixos até chegar nessa marcação aqui. Faço uma corrente, viro a minha peça, já pego aqui no meu primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, e vou trabalhar mais uma carreira de pontos baixos. Na verdade, aqui, nós vamos trabalhar 4 carreiras de pontos baixos, indo e voltando. A gente vai trabalhar para poder fazer o fundo da nossa peça. Então, a gente vai precisar fazer aqui 4 carreiras. Aqui não tem segredo, a gente vai trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior para poder fazer essa peça. Olha só. Então, vou chegar até aqui, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, daqui a pouco eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira, faço uma corrente, viro a minha peça e vou trabalhar aqui a terceira carreira de pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar aqui um total de 4 carreiras, para depois prender o fio desse outro lado e fazer a mesma coisa. Então, aqui vou trabalhar as minhas 4 carreiras e daqui a pouquinho eu já volto para mostrar aqui o resultado. Voltei aqui, então, finalizei as 4 carreiras, cortei o fio, prendi do outro lado onde tinha a marcação e também fiz as 4 carreiras. A partir desse momento, a gente pode tirar os marcadores, porque nós vamos fazer ali a união desse fundo aqui da nossa peça. Então, para fazer essa união, a gente vai precisar virar a nossa peça do avesso. Esse marcador aqui eu também posso tirar. Essa forma aqui de fazer essa união é legal porque aí você fica com a peça perfeita. Então, deixando os 8 pontos aqui e os 8 pontos aqui, a gente fica com a nossa peça perfeita. Então, só lembrando aqui, eu finalizei a última carreira, e aí deixei um fio um pouco maior aqui na agulha de tapeçaria, para poder fazer essa costura desse fundo, tá bom?
Então, como é que a gente vai fazer essa costura? Se aqui a gente tem, olha só, os nossos 8 pontos, então, a gente vai unir aqui essas nossas 4 carreiras aqui de ponto baixo com essas 4. Então, a gente vai trabalhar costurando aqui. E nessa parte aqui, a gente vai fechar assim, olha só. Tá vendo? Fechamos aqui, olha só. Eu vou costurar aqui o primeiro ponto, só pra você ver como é que a gente vai fazer ali o fechamento daquela parte. Vou passar aqui por 2 pontos, ajustando bem. Então, olha só, esse cantinho aqui que sobrou, a gente tem 8 pontos e temos 4 carreiras de cada lado. Então, temos 8 carreiras, a gente vai fazer essa costura dessa forma aqui. Então, aqui, como eu uni os pontos, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui com o ponto da minha agulha até chegar aqui nesse início, porque daí nesse início eu fecho aqui, ok? É uma forma que você pode fazer para não precisar ficar emendando o fio, para não precisar ficar fazendo ali aquele monte de arremate depois. Então, tá aqui as nossas 8 carreiras, 4 desse lado, 4 desse, e os nossos 8 pontos. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar a primeira carreira com o primeiro ponto, o segundo ponto com a segunda carreira, e assim a gente vai costurando o terceiro ponto com a terceira carreira, o quarto ponto aqui com a quarta carreira, e aqui sobraram 4 carreiras e 4 pontos, então, a gente vai fazer a mesma coisa. 4 carreiras, 4 pontos, então, a gente vai costurando ela ali, para poder ficar bem bacana aqui esse fechamento da nossa peça, tá? Aqui, talvez você não esteja vendo bem pela cor ser marrom, exatamente por isso que no início do vídeo eu comecei com aquela outra cor, que era para você ver onde que a gente pegava cada ponto, certo? Como aqui a gente tá do lado avesso, então, fiz aqui a minha última costura, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto que tá bem próximo e vou travar esse fio aqui, e aí, vou caminhar com essa agulha aqui, até chegar aqui no meio de novo, para poder continuar fazendo a costura do fundo, certo? Então, caminhei aqui e já tenho aqui. Então, você vai observar que eu costurei aqui. Agora, nós precisamos unir aqui esse fundo da peça. Então, a gente tem um ponto para cada ponto, então, é só a gente trabalhar. Aqui eu gosto de fazer costura invisível, que você leva o seu fio pegando as 2 alças aqui todo para lá. E aí, você passa ele todo para cá. Joga o seu fio todo para lá. E depois passa ele todo para esse lado. E assim, você vai fazendo ali o fechamento, vai fazendo a costura da sua peça. Lembrando que a gente tá aqui do nosso lado avesso. Então, depois nós vamos desvirar a nossa peça e você, olha só como vai ficando. Então, quando a gente pega nessas 2 alças, é bom porque aí a nossa peça fica bem firme e a gente consegue trabalhar ali com segurança para deixar o fundo dela bem firme. Então, eu vou dar continuidade aqui até chegar lá no final dessas minhas carreiras de pontos baixos, e aí, para costurar essa parte aqui, eu volto com você pra gente costurar junto. Cheguei aqui, então, ao final da costura, olha só, lembrando que a gente tá no nosso lado avesso, mas se você quisesse deixar isso aqui do lado direito, também ele fica um detalhe a mais na peça, fica bacana também. Então, agora a gente vai precisar fazer esse fechamento aqui. Então, lembrando, nós temos 8 carreiras aqui, 4 de cada lado e 8 pontos baixos. Vou seguir o mesmo processo que eu fiz anteriormente, de caminhar até chegar aqui para poder fazer a costura. Desta forma, a gente não
faz ali emenda de fio, não precisa fazer emenda de fio para poder conseguir fazer essa costura. A gente costura o fundo com um fio só apenas. Então, a gente vai lá começar a nossa costura. Primeira carreira, primeiro ponto baixo. Segunda carreira, segundo ponto baixo. Terceira carreira, terceiro ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando para poder fechar essa outra parte da nossa peça. É bem fácil aqui, não tem segredo, é só ir costurando mesmo. Caso você trabalhe com um fio de uma cor mais clara, vai ficar até mais fácil de você visualizar. Então, aqui a gente tem alguns pontos ainda pra gente poder costurar. E é muito fácil mesmo de fazer esse fechamento, tá? Então, aqui a gente vai trabalhando. No último ponto, eu vou dar um nozinho pra travar. Pego um outro fio que está aqui bem perto, pra poder fazer esse fechamento, certo? E aqui nessa minha base embaixo que eu tenho, como o fio já está travado, eu posso começar a esconder ele aqui com a minha própria agulha de tapeçaria. Então, eu vou trabalhando aqui nos meus pontos baixos e vou escondendo esses fios aqui que eu tenho. Não precisa esconder todo ele por toda a extensão da sua peça, tá? Só uma quantidade ali o suficiente para ficar bem arrematado. E aí, você já pode ali cortar o seu fio, certo? E aqui a gente tem o fundo da nossa peça, lembrando que a gente tá do lado avesso, olha só, tá vendo? Então, a gente vira a nossa peça pro nosso lado direito agora. Eu vou te mostrar o fundo, como é que ele ficou, tá bom? Olha só como que fica a costura aqui no fundo, tá vendo? E desse outro lado também. Antes de arrumar ali, você coloca a sua mão por dentro para poder ajustar bem ali. Então, ela fica dessa forma aqui, olha só, o nosso fundo fica como se a gente tivesse feito pontos baixos mesmo quando a gente costura do lado avesso. Então, aqui eu tenho alguns fiozinhos aqui para arrematar dentro e mais esse daqui, eu vou arrematar e daqui a pouquinho eu volto pra gente poder fazer aqui a costura do nosso fecho da vovó. Então, finalizado aqui os meus arremates, as minhas costuras, agora a gente vai posicionar aqui a nossa peça de fundo pra cá e vamos fazer uma divisão assim, olha só. Tá vendo? Pra ficar assim. Porque aí, nós vamos encaixar essa nossa peça, como ela está fechada assim, certo? A gente vai encaixar ela assim, ó, nesse aqui e nesse aqui. Então, eu vou pegar um marcador, vou prender ali, bem no meinho, e vou pegar outro marcador e vou prender também aqui nesse canto, que é onde vai ali o canto ali do nosso fecho, certo? Então, a gente deixa ele dessa forma aqui, é onde a gente vai encaixar aqui, olha só. E nos demais, a gente vai só costurar essa peça aqui, nesses espacinhos que a gente tem aqui, ok? Nesse processo aqui, ele é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas nada que você não consiga fazer aí, ok? Então, a gente vai deixar aqui ajustado aqui, pra ficar aqui nesse canto. E a gente vai começar a costurar a nossa peça nos espacinhos que a gente tem ali, ok? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha e a gente vai começar. Então, olha só, prendi o meu fio aqui de costura, tá? Eu vou aproximar um pouquinho a câmera para ficar mais fácil de você visualizar e mais perto também. Olha só, então, nós vamos unir esse nosso crochê
nesses buraquinhos que a gente tem aqui da nossa peça, certo? Então, vamos lá. Olha só. Coloco a minha agulha ali no ponto e saio lá no primeiro buraquinho da minha peça, ali da minha alça, meu fecho da vovó. Então, esse processo aqui, a gente precisa trabalhar bem calmamente, bem tranquilamente, pra gente conseguir costurar bem. Olha só, vou virar aqui pra você ver. Então, eu saí aqui, tá vendo? Olha só, nesse primeiro buraquinho que eu tenho aqui, certo? Saí ali, aí vou colocar a minha agulha no próximo espacinho aqui e vou lá no ponto seguinte. Puxo esse meu fio todo pra cá. Coloco a agulha no ponto anterior e saio naquele mesmo primeiro buraquinho que a gente costurou. A gente sai aqui nesse mesmo primeiro. Então, cada espacinho que a gente tem aqui, eu vou trabalhar duas costuras, ou seja, 2 pontos, tá? Que é para ficar bem firminho a nossa costura. Vou virar aqui para você ver. Olha só. Nosso primeiro pontinho ali, tá vendo? E aí, eu vou colocar a minha agulha no próximo ponto e pegando o meu crochê lá atrás também. Se eu não conseguir pegar dessa vez aqui, posso passar o fio pelo espacinho e depois pegar o crochê. Só um minutinho que eu já mostro pra vocês. Olha só. Aqui vai ficar mais fácil de você visualizar, tá vendo? Pego o meu fio, saio aqui no crochê e também tenho que pegar nesse espacinho aqui. Então, a gente vai posicionar ele. Aqui eu estou virando dessa forma para que você veja como eu estou fazendo. Mas na hora de você costurar, você vai precisar costurar ele dessa forma aqui, ok? Então, vamos lá. Próximo ponto. E vou no meu próximo espacinho ali. Trago meu fio, cuido aqui para não enroscar, tá vendo? Dali de baixo, pego no mesmo ponto, pego o meu crochê e saio aqui pra cima. Então, cada espacinho que a gente tem, nós vamos costurar 2 pontos, tá? Se você quiser, pode costurar 3, até pra poder ficar mais firme. Então, fica a seu critério a forma que você vai costurar ali. Esse aqui, ele é um pouco mais trabalhoso de você fazer a costura, mas é ideal que você faça bem detalhadamente, até porque esse vai ser ali o chamariz da sua peça, o seu acessório principal, certo? Então, você vai precisar caprichar nessa costura exatamente para deixar esse charme na sua peça. Você precisa deixar ela bem bonita e bem segura também. Então, a gente vai trabalhando, pegando o nosso crochê e costurando. A gente tem os nossos espacinhos ali, onde cabe a agulha, e não esqueça de pegar o seu crochê junto para poder fazer essa costura. Então, aqui você vai notando que eu vou passando a minha agulha de lá para cá, para poder fazer essa costura dessa peça. Então, não tem segredo, o único segredo que tem nessa peça aqui é você ter calma e paciência para poder fazer essa costura, para o seu fio não embolar. Então, é só isso. De resto, é bem tranquilo de você fazer, de você costurar ali. Eu vou te mostrar aqui como é que tá ficando aqui, para que você possa ver, tá? Olha só.
ela vai ficando dessa forma aqui, tá vendo? Então, a gente sempre vai trabalhando, pegando o nosso crochê lá do outro lado, ajustando para o fio não ficar torcido, e sempre vai pegando o crochê desse lado aqui e saindo assim, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma que eu estou te mostrando aqui para ficar até mais fácil de você visualizar. Se você tiver uma agulha bem fininha e quiser passar o próprio fio de crochê um pouquinho mais fino para fazer essa costura, também pode. Eu vou terminar essa costura até chegar nessa outra parte aqui, que é a parte da marcação, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Eu voltei aqui, então, costurei, como você pode ver, olha só. Fiz aqui a costura dos meus pontos, todos eles, iniciando aqui. E aqui, onde chegou a parte do marcador, eu já retirei o marcador. E agora, vou começar a costurar essa outra parte aqui da nossa peça, certo? Então, aqui, eu preciso deixar um espacinho aqui, onde vai ficar aqui o fecho, certo? E em seguida, eu já começo a costurar novamente aqui, lá no meu outro espacinho, certo? Então, aqui, eu já começo novamente a fazer essa costura dessa minha peça, tá? Então, lembrando que são de 2 a 3 pontos para cada espacinho, para ficar bem certinho, para ficar bem firminho ali na sua peça, tá? Vou virar aqui para você ver. Olha só. Então, aqui a gente vai costurando. Olha só. A gente passa o fio todo para lá. Pega ele ali do outro lado. Ajusta e começa a costurar todos eles. Então, aqui eu estou fazendo dessa forma para que você possa ver como é feito. Quando você estiver costurando, você vai virar assim para você, certo? Olha só. E aí, vai ficar mais fácil de você visualizar o ponto aqui e o ponto lá, para você poder fazer a costura. Aí, você olha aqui por baixo, passa o seu fio lá de novo. Então, essa forma de costura é como eu te falei anteriormente. É mais aqui a gente trabalhar a nossa paciência aqui, a nossa delicadeza na hora de costurar, do que qualquer outra coisa. Não tem segredo, basta apenas ter aqui a paciência para poder fazer essa costura. Que a gente trabalha bem calmamente para poder fazer aqui essa nossa peça, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui até chegar lá no final, para podermos dar continuidade aqui nessa nossa peça. E aí, quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar. Mas aqui você já consegue ver como ficou aqui essa parte, olha só, tá vendo? Então, agora, o lado de dentro. Então, agora eu vou dar continuidade e em breve eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, já fiz a costura de toda a minha peça, como você pode ver aqui, tá vendo? O espaço que a gente deixou ali da dobra, a gente deixa sem costurar, olha só. Fica em média ali 2 a 3 pontos cada lado. E aí, eu já coloquei aqui também uma tag para dar um charme a mais na peça. E aí, quando você for fechar, você vai pensar, nossa, minha bolsa ficou torta. Mas aí, você precisa ajustar ela aqui, olha só. É só ajustar aqui, tá vendo? Arruma certinho, que ela tem esse efeito aqui mesmo, olha só.
Agora eu vou colocar um enchimento aqui dentro para você ver como fica bem bacana. Então, vou abrir aqui. Então, uma dica importante, se você quiser colocar um forro nela, você vai ter que colocar antes de fazer essa costura aqui do fecho, tá bom? Olha só, coloquei um enchimento aqui pra gente poder fazer o fechamento da nossa peça. E aí, você ajusta ela, certo? Isso aqui é só pra você ver como fica mesmo. Olha que lindo que fica esse ponto. E aí, a alça que eu escolhi foi essa alça de metal aqui, na mesma cor aqui da bolsa. Então, você coloca, ela já tem os detalhes aqui pra você colocar aqui a sua argola, o seu mosquetão, e aí já fica a peça pronta desse jeito aqui. Olha só que bacana. Então, nesse ponto aqui que a gente trabalhou, a gente tem aqui 29 centímetros de largura, contando aqui com o fecho, a gente tem 24 centímetros. Fica uma peça muito legal que você pode usar aí diversas cores para poder fazer a sua. Eu amei aqui essa proposta, achei muito linda. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula de hoje. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!